Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É bom dia mesmo. Gente, correria que eu arrumei aqui, mas tá tudo certo. Bom dia, Grazi. Bom dia. Sábado abençoado para todos nós. Gente, já é sábado. O tempo tá voando. Bom dia. Estamos numa correria aqui, mas vai tudo certo, vai dar tudo certo. Né? Bom dia, Grazi. Um dia abençoado para todos nós. Amém? Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia mesmo. Tudo bem por aí? Bom dia. Meio a correria aqui, tem uns compromissos ali, mas vai dar tudo certo. Já tá dando, né? Graças a Deus, eu sempre falo isso. Todos os dias eu agradeço por levantar, abrir os olhos, respirar e ter a oportunidade de começar de novo, começar mais um novo dia. Gratidão. Tudo bem, graças a Deus, que bom, Aline. Gratidão por mais esse dia e nós somos abençoadas. Bom dia, Alex. Bom dia, estamos aqui num desafio que é a leitura bíblica diária. Nós estamos lendo 4 capítulos por dia, desde o dia 6 de fevereiro, né? E nós vamos terminar em dezembro. Amém. Deus é poderoso. E começar o dia buscando, conhecer a palavra de Deus e buscando conhecer dele é muito mais maravilhoso. Deus é bom. E vamos agradecer a Deus, por nos despertar nesse dia, por mais um dia que ele concede por nós, para que nós venhamos desfrutar. Hoje é sábado, Algumas pessoas não trabalham hoje, então desfrute com sua família, com os seus, não tem nada melhor, Eu tenho um compromisso ali com a minha mãe, vou levar ela numa consulta e depois nós vamos trabalhar um pouco e vamos desfrutar sim, porque esse é o dia que Deus fez para nós, graças a Deus. Quem está chegando aí agora, nós vamos estar dando continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos estar lendo Gênesis do 37 ao 40. Nós começamos no dia 6 de fevereiro, lendo 4 capítulos por dia. E todos os dias nós estamos aqui 5h15 da manhã. Amém? O dia que não conseguir estar aqui no dia 5h15, nós vamos estar fazendo outro horário. Mas eu aviso antes, para depois a gente não perder essa sequência, amém? Vamos orar? Estou tentando colocar o meu fundo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Acho que vai dar. Vamos ver. Amém? Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus maravilhoso, grandioso e poderoso. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigada por essa manhã nos despertar mais uma vez com saúde, com vida, para buscar conhecer a tua palavra e conhecer o que o Senhor tem para nós. Senhor, o Senhor é maravilhoso e benigno. E eu quero, ó Deus amado, te pedir que venha estar conosco, papai. Vem estar conosco agora, falando por meio da tua palavra, fala aos corações aqui o que precisamos aprender. Eu sei que a tua palavra se renova a cada dia e nós queremos trazer algo novo para o nosso coração nesse dia. Obrigada desde já, que hoje seja um dia de aprendizado e de direção do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então vamos estar aqui começando a nossa leitura bíblica. Só um minutinho. Então vamos lá?
Gênesis 37. Conferir aqui, isso, do 37 ao 40. Acho que vai dar certo aqui. Se não der certo, o principal é a nossa leitura, né? Deixa eu colocar aqui. Gênesis 37. Agora deu. Amém? Gênesis 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava-o consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê e vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi a dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Seguiu de longe, o viram, e antes que chegasse, conspiravam contra ele para o matar. Diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos o que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos dele e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto,
e não ponha as mãos sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-lhe da túnica, a túnica talar, de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que a caverna de Ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José os alçaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino? E eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isso, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele o reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem ele. Porém recusou-se ser consolado e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Capítulo 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concedeu e deu à luz um filho. E o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz um filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou a esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. E porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho venha a ser homem, pois disse, para que não morra também a este como seu irmão. Assim Tamar foi, passando a residir em casa de seu pai. Deixa eu só agora voltar aqui.
No decorrer do tempo, versículo 12, no decorrer do tempo, a filha de sua mulher de Judá, e consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna. Pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele pois, lhes deu, a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou-lhe Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, sua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é esse selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe ataou um fio encarnado, e disse: esse saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompestes a saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram Zera. José na casa de Potifar. Capítulo 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, aqui veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa.
e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher que seu senhor pôs em José, aconteceu, pois, dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Ele, porém, recusou. E disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Bom dia, Daniele, seja bem-vinda. Estamos lendo a Bíblia, Gênesis 39. Agora estamos no versículo 10 do capítulo 39. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, fugiu para fora. Vendo ela que ele fugiu para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o Senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ela na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante os carcereiros, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto lhe devia fazer. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Capítulo 40. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o Senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse e por algum tempo estiverem ali na prisão. E ambos sonharam, cada um sonho. Na mesma noite, cada sonho com sua própria significação. O copeiro e o padeiro do Egito, que se achavam encarcerados, vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados.
Então perguntou aos oficiais de Faraó que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus a interpretação? Contai-me o sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos a brotar. A vide havia flores, os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi do copo de Faraó e os dei na própria mão de Faraó. Então disse-lhe José: essa é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de ainda 3 dias, Faraó lhe reabitará e te entregará teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me façais sair dessa casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará fora a cabeça e te pendurará em um madeiro, e as aves comerão as carnes. Só vou colocar aqui. Versículo 20. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio deste reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. O copeiro-chefe reentregou a seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Amém? Hoje nós lemos até o 40. A história de José, ela é maravilhosa, né? Deus permitiu que muitas coisas acontecessem ali na vida de José, para colocar ele em uma posição de governante. E esse todo é um processo que era necessário José passar, né, para ele chegar onde Deus queria colocar. Nós vamos estar vendo aqui tudo acontecendo, e nós trazemos isso aqui para a nossa vida, que é isso mesmo, Grazi, as circunstâncias que levaram a ele a ser governador, né? É necessário o processo, né? Muitas vezes nós reclamamos de passar pelo processo, passar muitas vezes pelo deserto, mas o processo é necessário para chegar na posição ou lugar que Deus tem para nós, amém?
E essa história de José, ela é maravilhosa. Quem tiver a oportunidade, volta lá e lê, e nós vamos estar vendo aqui o que Deus vai fazer na vida de José. Deus é maravilhoso. O processo é necessário, né? Às vezes no processo que você está passando, eu não sei qual o processo que você está, mas saiba que é uma preparação. Deus está te preparando para chegar no lugar que Ele quer que você esteja. Aceita o processo, viva o processo, passe por ele, tire o aprendizado, né? Tire o que você tem que aprender e viva cada instante, porque Deus está te preparando para chegar em algo melhor, algo maior, algo maravilhoso. Amém? Deus é bom, mesmo que às vezes a gente acha que Ele não está conosco. Ele está conosco. Nos momentos que você achar que você está só, olhe para dentro, olhe para você e diga para você: Deus está comigo. Em todo instante, Deus está conosco. Amém? Deus é bom em todo tempo. Vamos agradecer a esse Deus? Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, desde já, por essa oportunidade de conhecer aqui a história de José. Deus, toda a tua palavra, ela tem um significado, ela tem um porquê, e é gratificante conhecer e saber que o Senhor tem algo maravilhoso para cada um de nós, tem um propósito para cada vida. E nada, Pai, nada que passamos aqui é por acaso. A Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós chamamos e cremos, Senhor, que tudo está cooperando para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para chegar onde o Senhor quer que nós estejamos. E que nós venhamos, sim, ó Deus amado, estar preparados para sermos governantes da nossa história, governar a nossa vida, governar o nosso corpo, governar a nossa mente, as nossas emoções, porque nós somos filhos de um Deus todo-poderoso, um Deus que governa e que nos criou para governar. Desde o início ali da criação, o Senhor fez tudo, Pai, tudo, e viu que era bom, e colocou ali um homem e disse que ele governaria sobre todas as coisas. E nós alcançamos, nós acessamos, ó Pai, a posição de governo sobre a nossa vida, sobre as nossas mentes, sobre as nossas emoções. Nós não aceitamos nada menos de que ser filhas de um Deus que tudo pode, um Deus que nos ama e que nos criou para um fim que só Ele sabe. E esse fim é maravilhoso, esse fim, ó Deus, é grandioso. E nós queremos viver, ó Pai, a nossa história. E nós queremos, ó Pai, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Esperança, ó Pai amado, para viver cada dia, confiando e esperando no Senhor. Porque é o Senhor que nós cremos. É no Senhor que está a nossa confiança. É no Senhor que está a nossa esperança. Amém? Graças te damos, ó Pai. Te agradecemos desde já, por esse dia maravilhoso, esse dia de desfrute, esse dia de viver, ó Pai amado, a plenitude do Senhor, Pai, com os nossos. Que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe a sua vida. Amém. Obrigada, Alex, por estar aqui. Eu que agradeço. Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém. E Ele tem nos preparado cada dia. Obrigada por cada um que aqui está. Que Deus possa abençoar. E nós vamos continuar firmes nesse propósito de leitura. E estamos aqui sim, lendo a palavra de Deus e aprendendo. Amém? Bom dia, Iria. Bom dia, Rodrigo. Acabamos de ler Gênesis do 37 ao 40. Começa ali a contar a história de José, né, que foi governador do Egito. Se tiver oportunidade, leiam ali
que vocês vão estar acompanhando conosco, amém? Amanhã, 5h15, eu vou estar num percurso de pedal, então eu não vou poder estar aqui lendo com vocês. Eu vou estar lendo do 41 ao 44 hoje à noite, tá bom? Aí quem quiser me acompanhar, eu vou estar colocando, quer ver, umas 8 horas, para ser mais preciso, 8 horas da noite, eu vou estar lendo aqui o Gênesis 41 ao 44. Quem quiser estar aqui comigo, tá bom? E quem não leu, quem não está acompanhando essa leitura, voltar lá, se quiser voltar e estar lendo, vai ser bom. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida, em nome de Jesus.